Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de como fazer o corte e a colagem dessa lâmina de madeira. Ele é um material bem delicado que, se você não fizer o corte correto, a colagem correta, ele pode danificar o material. Então eu vou aproveitar que eu estou fazendo esse projetinho aqui, que é um quadro de flores, onde aqui vai um vasinho com um arranjo de flores. Atrás ele é pintado com tinta PVA e na frente ele vai ser revestido com esse material. Então, durante o processo, eu vou passando algumas dicas de como fazer o corte correto e a colagem, tá? Para que ele fique o mais perfeito possível. Então, fique comigo no vídeo até o final e vamos acompanhar o processo. A primeira coisa a fazer é lixar essa superfície onde vai o revestimento de madeira, tá? Porque como a superfície é lisa, ela não vai aderir perfeitamente à cola de contato, tá? Então, eu abracei um taquinho de madeira com uma lixa 120 e vou fazer o lixamento nas laterais e no fundo, onde também vai um laminado. Agora eu já acabei de fazer o lixamento. É importante que você se certifique de que não tem nenhum resquício de pó, de poeira, para que a cola tenha uma aderência perfeita na peça. Eu já pintei essa parte de dentro aqui também, para depois não correr o risco de sujar o laminado na pintura, porque sempre acaba sujando um pouquinho, tá? O laminado que eu vou usar é esse aqui, a cor dele é o Frejor médio, e esse aqui, a cor dele é o ébano. Depois dei uma olhada que eu vou deixar o link dos produtos aqui na descrição para quem quiser comprar. Então o processo vai ser o seguinte: eu vou colocar o quadro no local exato onde eu vou fazer a colagem e vou marcar aqui o local onde eu vou passar a cola e depois colocar o quadro em cima. E se você deixar ele um pouquinho torto, depois você não consegue mais descolar o laminado da sua peça. Então eu já vou colocar ele no local exato que eu vou fazer o corte e vou fazer a marcação com o lápis. Então aqui o local já está demarcado, eu vou passar a cola e depois eu vou colocar o quadro em cima. Eu acho que dessa forma ele tem uma adesão melhor, porque a própria peça ele já vai pressionar o laminado e já vai fazer a aderência da cola com a peça. Como essa parte do meio eu não tenho como fazer da mesma forma, não tenho como colocar a peça em cima do laminado, então eu vou cortar de outra forma. Eu vou medir aqui o tamanho dessa parte interior, que dá 24 centímetros e meio, e vou medir aqui e vou fazer o corte. Eu vou dar um corte pequeno aqui, só para poder demarcar o lugar onde eu vou cortar. É importante que o estilete seja de boa qualidade, tá? Para que ele tenha um corte bem firme e não deixe muitas rebarbas. Nesse caso aqui eu vou usar o próprio quadro para fazer o corte, que eu acho que ela vai dar uma estabilidade melhor do que a régua. E vou fazer o corte. Gente, esse material ele é muito delicado, tá? Então tem que ter muito cuidado no corte, porque ele acaba estragando a sua peça. O ideal é que você consiga, com apenas uma passada do estilete, você já conseguir cortar. Então tem que ser um corte bem preciso, bem firme. Caso você não consiga, você pode dar várias passadas, leve também, que ele vai fazendo o corte mais lentamente. Já cortou. Como você pode ver, não é muito difícil, só que tem que ter muito cuidado, porque ele vai abrindo essas lasquinhas aqui, ó. Então ele pode estragar o seu laminado. A cola que eu vou usar é a cola de contato da Tec Bond.
A última que eu comprei é a de 200 ml, só que eu acho muito mais vantagem você comprar a lata grande. Lembrando, gente, que é importante sempre usar máscara, tá? Porque essa cola é altamente tóxica e ela pode causar vários efeitos. Bom, então é importante aí tomar cuidado. Eu vou usar essa espátula mesmo, aquela espátula que você usa na construção. Eu não sei se tem uma espátula específica para esse tipo de trabalho, só que como é essa que eu tenho em casa, eu vou usar essa mesma. Então, eu vou espalhar a cola, onde eu vou colar o quadro, e nessa parte também, que vai ficar na parte interna do quadro, você pode deixar 1 hora, 2 horas, quanto tempo você quiser, mas o tempo mínimo é 30 minutos. É o tempo suficiente para que você coloque o dedo e o seu dedo não fique grudado na cola. Então significa que ela já está pronta para fazer a colagem. Então, eu deixei os laminados em outro local para secar e agora eu vou aplicar a cola nos locais onde eu vou colocar o laminado. Isso, gente, você tem que passar a cola em todos os locais, porém não pode ter excesso de cola, tá? Agora eu vou esperar por aproximadamente uns 30 minutos e volto para finalizar a colagem. Gente, agora já se passaram 30 minutos, na verdade bem mais de 30 minutos, mas não importa, né? O que importa é que a cola já está seca, aqui ao toque dos dedos, então você já pode fazer a colagem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o contato da minha peça com a cola que está no laminado, lembrando que tem que colocar exatamente no local, porque ao fazer esse contato ela não descola mais. Então agora eu vou pressionar um pouco, para ter o máximo de contato. Agora eu já vou fazer o corte do laminado aqui mesmo, eu vou aproveitar o peso da minha peça para dar essa estabilidade no laminado para poder fazer o meu corte, para poder fazer um corte mais preciso. Então aqui ele já descolou na parte lateral. Então aqui ele já descolou completamente. Agora vamos virar minha peça e vou fazer o corte interno aqui para dar o formato do quadro. Aqui para vocês verem como vai ser bem mais fácil para cortar. Porque aqui, como está colado todas as partes, eu tenho um maior apoio para poder fazer o corte. Porque o laminado ele fica bem esticado nas laterais. Então vamos lá começar a cortar. Eu vou botando o dedo aqui para poder ver o local exato de fazer o corte. Já encontrei aqui. E é só seguir com o estilete.
Aqui eu não precisei nem medir, porque colocando o dedo eu já sinto onde começa a parte externa e a parte interna do quadro. Esse corte vertical foi bem mais fácil, porque ela vai de acordo com os veios do laminado, só que essa parte horizontal é um pouquinho mais complicado, porque ela vai contra os veios do laminado. Então tem que tomar bem mais cuidado. Eu vou passar um pedacinho de papelão aqui para poder ele dar uma fixada, para não correr o risco de ele descolar aqui nos cantinhos. Aqui eu vou apertar um pouco para ver se eu consigo enxergar melhor onde eu tenho que passar o estilete. O ideal é que você corte sempre pressionando para baixo, para não ter o risco dele puxar o laminado para cima. Sempre afundando o estilete. Agora eu já consegui cortar, fazer todo o contorno do laminado. Ele ficou com algumas rebarbas, mas é só você vir acertando aqui com o estilete. Mas essas rebarbas aqui eu vou deixar para o final, onde eu vou passar uma lixa para deixar ele todo certinho. Antes disso, eu já vou colar essa parte interna do meu laminado. Como ele foi cortado exatamente do mesmo tamanho, então eu só vou colocar ele aqui, a cola do laminado, em contato com a cola do quadro. Eu vou usar esse pedaço de papelão para ir ajudando a fixar. Gente, o ideal é ir fixando aos poucos, porque se eu colocar ele todo de uma vez, ele pode ficar colado um pouquinho torto. Ele acabou sobrando aqui embaixo, eu acho que eu errei na medida. Aí ou você corta com estilete, nesse caso eu vou deixar dessa forma mesmo, porque como aqui vai vir o vasinho de flores, ele vai ficar imperceptível. E sobrou um pouco aqui nos cantinhos, só que eu vou passar um pouquinho de tinta e ele também vai ficar imperceptível. Então, por enquanto, o meu quadro ficou assim. Eu vou só tirar um pouco dessas rebarbas, acertar aqui os cantinhos e depois eu mostro pra vocês. Então, pessoal, aqui está o quadro, tá finalizado. Eu passei uma lixa aqui pra retirar todas as rebarbas. Passei uma lixa fininha aqui nas laterais, mas tem que ser uma lixa bem fina para não danificar o laminado. E passei um verniz incolor só para dar um brilho na minha peça. Hoje eu não foquei muito no lixamento e no verniz, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Em um outro vídeo eu pretendo falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de laminados. Então, espero ter ajudado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!